Vamos continuar então com o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, agora entrando no segundo item, Consolador Prometido, a partir do item número 3. Vamos inicialmente aqui então para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Boletim este que ontem eu acabei esquecendo de fazer a leitura. De vez em quando surgem esses lapsos de memória e eles acabam afetando, né, a sequência do nosso trabalho. Mas vamos lá conhecendo aqui o que Kardec trouxe para nós. Aqui nós estamos no dia 21 de dezembro de 1860. Só confirmar aqui para nós. Isso mesmo, 21 de setembro de dezembro de 1860. Então, resumo das atas: admissão de 2 novos membros, relatórios diversos, leitura de várias comunicações obtidas fora das sessões. Segundo, o Sr. Allan Kardec leu uma carta de Bordeaux, na qual é proposta a evocação da senhorita M.H., recentemente falecida. Consultada sobre o assunto, a sociedade julga por bem não se ocupar dessa evocação. Trabalhos da sessão. Primeiro, ditado espontâneo assinado por Lázaro, recebido pela senhora Costel. Outro assinado por Gerard Nerval, obtido pelo Sr. A. Didier. O espírito desenvolve a tese cujas bases apresentara na comunicação os 3 tipos: Hamlet, Dom Juan e Tartuffe, em 14 de dezembro. Desenvolve o tipo de Hamlet. Solicitado dá a sua opinião sobre La Fontaine. Outro assinado por Torquato Tasso, recebido pela senhorita H. O espírito faz igualmente uma apreciação sobre La Fontaine. Segundo, evocação de Lady Esther Stanhope, que passou a maior parte de sua vida nos altiplanos do Líbano, no meio das populações árabes que lhe haviam dado o título de Rainha de Palmira. Então isso aqui foi o nosso boletim de hoje, boletim breve, já que a sociedade se ocupou com várias discussões. Então, mais uma vez aqui a gente vê esse exemplo, né, a evocação de um espírito que viveu no Líbano, que teve um título de Rainha de Palmira, e então foi evocado para que pudesse trazer orientações sobre o trabalho que realizara naquela região. Muito bem. Vamos aqui então, deixa eu só fechar isso daqui. Pronto. O Brás colocou aqui, né, essas leituras, né, são tão legais para sabermos como era séria a coisa, né? Até mesmo por uma questão de conhecimento, Brás, da rotina de trabalho da sociedade e de que forma que eram abordadas os diversos temas que eram levantados para estudo na sociedade. Então isso para nós é de extrema relevância para observarmos principalmente o aspecto filosófico e científico na metodologia que ele utilizava dessas evocações, da análise e tudo mais, percebendo que o aspecto religioso, como nós hoje vemos aqui no Brasil em especial, não era tão relevante, ou não era tão considerado como naquela época. Mas como eu já falei para vocês, embora naquela época a sociedade estivesse se desenvolvendo nessas bases sólidas da filosofia, hoje nós temos aqui no Brasil um país que traz muitas necessidades no âmbito social, fazendo com que as pessoas busquem o amparo que a doutrina espírita pode oferecer dentro desse aspecto consolador. Então, como eu trouxe para vocês aqui numa oportunidade, numa psicografia que eu recebi, vinda naturalmente através de uma médium que é amiga, de uma pergunta que eu fiz aos espíritos sobre uma questão. Foi até mesmo, vocês se lembram, né, quando nós falávamos sobre, até mesmo você, Brás, tinha comentado sobre aquela questão da bebida alcoólica utilizada pelos espíritos e que depois não fica nenhum tipo de resíduo e tudo mais.
Então, levantando, né, colocando ou levando à apreciação dos espíritos esse tipo de fenômeno, para que a gente pudesse entender, um deles, né, eu mandei para 3 grupos diferentes, né, vocês se lembram. Então, um desses grupos acabou me chamando a atenção para um aspecto muito interessante. Ele relevava exatamente isso, que é importante para nós estudarmos, mas é muito mais importante nós levarmos a doutrina espírita, nesse aspecto consolador, estudando o Evangelho, para as pessoas que buscam a doutrina espírita, do que nós nos preocuparmos com essa parte filosófica e científica. Não que ela não tenha relevância, mas dentro da nossa realidade, nós vemos que as pessoas hoje, elas não estão interessadas, pelo menos a grande maioria, ela não está interessada em conhecer esse aspecto mais técnico da doutrina, mais reflexivo, mas elas precisam de ajuda. Então é por isso que nós vemos que a diferença do desenvolvimento do Espiritismo no Brasil e o desenvolvimento do Espiritismo na França naquela época, ele teve então 2 características diferentes. Porque na verdade o que nós entendemos é que o real propósito da doutrina espírita, como o seu próprio título, né, vamos dizer assim, acaba trazendo para nós, que é o tema do nosso estudo de hoje, ele é um consolador prometido. Então, para que nós possamos trazer a consolação para aquelas pessoas que sofrem, é importante que nós tenhamos a razão como ponto de referência, mas que nós tenhamos principalmente o Evangelho como ponto de ação. Então, hoje o que as pessoas precisam é de ajuda. Naquela época nós percebemos que era um grupo seleto que procurava a doutrina espírita. Nós vemos até mesmo nesses boletins que nós lemos, pessoas da sociedade, pessoas que eram intelectuais. Então não eram pessoas comuns simplesmente que se aproximavam da doutrina espírita pedindo ajuda para resolver um problema familiar, para resolver um problema de saúde. Eram pessoas que estavam interessadas em estudar. Então primeiro a doutrina espírita deve se fundamentar, ou deve se fundar nessa solidez da razão, para depois que ela possa se expandir através desse aspecto religioso, espiritual, né? Então é o que o Brasil tem hoje. Se nós tentássemos forçar ou impor a doutrina espírita dentro das características que Kardec desenvolveu naquele início, aqui no nosso Brasil, a doutrina simplesmente fracassaria no seu propósito. Porque dentro do contexto social que nós temos hoje, mais uma vez, o que nós mais percebemos nas pessoas é exatamente a necessidade de assistência, de auxílio. E nesse caso o Evangelho deve ser o principal instrumento. Então, se por um lado nós podemos oferecer o conhecimento através da filosofia, da pesquisa, do estudo, por outro lado nós temos sempre que imantar tudo isso com a mensagem do Evangelho. Então foi exatamente isso que o Espírito trouxe para nós. Então, quem é o certo, quem é o errado? Kardec era o certo, aqui no Brasil na atualidade é o errado? Não, são contextos diferentes. Nós até mesmo estudamos sobre isso ontem, no livro A Gênese, quando nós falávamos das religiões do passado. Kardec comentava, né, que cada religião, cada missionário, cada revelador que viveu aqui no nosso planeta, em determinado período, em determinada cultura, ele trouxe uma parte da verdade contextualizada dentro de uma realidade que variava de acordo com a época, de acordo com a cultura. Então nós não podemos dizer que o Jesus, por exemplo, foi aquele que trouxe a única mensagem verdadeira e outros missionários em outras partes do mundo não trouxeram a mensagem verdadeira. Então, na verdade, nós lembramos que a lei natural é a única para todos. Jesus, conforme a doutrina espírita nos orienta, foi aquele que trouxe de uma forma mais completa a sua mensagem, e ainda assim nós podemos até questionar essa questão da mensagem completa, porque como nós colocamos aqui agora nesse estudo de hoje, a gente vê que esses assuntos estão correlacionados. A mensagem vai dizer que Jesus, o texto vai dizer para nós, que Jesus não pôde trazer todas as informações, porque não era
o momento propício para isso, mas que no futuro traria o Consolador prometido. Então até mesmo Jesus teve ali um cuidado para trazer a informação compatível, num grau de dificuldade ou num grau de complexidade, compatível com a cultura e com o conhecimento de cada época. Então Jesus trouxe ali a sua parte, Maomé trouxe a outra, Zoroastro trouxe a outra, Krishna trouxe a outra, e tantos outros reveladores que foram surgindo. Moisés trouxe outra, cada um na sua época. Então, se nós julgarmos o indivíduo antes de analisar a sua mensagem, nós então estamos fugindo do propósito principal. Porque na verdade nós temos que pensar qual foi a mensagem que foi trazida. E não quem foi o mensageiro. O mensageiro a gente analisa o caráter, analisa a postura, o conhecimento, mas a mensagem não pertence a ele, a mensagem pertence a essa lei universal. Então por isso nós vemos que, da mesma forma, Kardec, tendo a necessidade de trazer essa solidez filosófica da doutrina, o propósito maior dela era consolar. Não era simplesmente trazer conhecimento e trazer instrução. A instrução era um instrumento para fazer com que as pessoas se fortalecessem, se equilibrassem diante das dificuldades, principalmente no mundo de provas e expiações como o nosso, onde a característica do sofrimento, da dor, ela atinge a todos, exatamente pelo nosso grau de evolução. Não que o nosso mundo é um mundo de sofrimento porque o mundo oferece o sofrimento para aqueles que estão aqui. Não, somos nós que criamos o nosso sofrimento e nos juntamos nesse mundo. Porque, mais uma vez, é aquele exemplo que eu trago para vocês. Se por acaso nós tirássemos todas as pessoas do nosso planeta, e deixássemos apenas a natureza e os animais aqui vivendo nesse astro suspenso no espaço, nós veríamos que o nosso planeta deixaria de ser um mundo de sofrimento e seria simplesmente um mundo, sem nenhum tipo de rótulo. Então, na verdade, como nós somos espíritos ainda nessa condição inferior, nós naturalmente acabamos criando o nosso próprio sofrimento e por isso estamos aqui juntos, por essa própria lei da atração, trazendo essa característica do mundo de hoje. Né? Então, nesse nosso mundo, qual é a importância que a doutrina tem? Porque a gente imagina que esse conhecimento dos espíritos, ele atinge os mais variados mundos. Desde os mundos primitivos, como o planeta Terra já foi, até os mundos mais elevados, como o planeta Terra será. Então a gente pega e volta no tempo. Vamos lá para aquela época de Moisés, há mais ou menos 3.200 anos. Naquela época nós víamos a Terra com características de um mundo primitivo. Sociedades ainda em formação, a brutalidade, a sensualidade, a pouca espiritualização. Então naquela época a mensagem já estava sendo trazida, só que restrita às condições evolutivas daquela sociedade. O tempo foi passando, começamos a termos ali novas filosofias que traziam equívocos, traziam fantasias, mas no meio de tudo isso trazia a semente da verdade que começava então a ser plantada. E depois futuramente viria a germinar conforme as sociedades evoluíssem e, consequentemente, com a evolução da sociedade, que é o resultado da evolução dos indivíduos, a sociedade então, ou melhor, os indivíduos evoluindo, eles próprios fariam evoluir também suas próprias filosofias. Porque nós pensamos, nós somos assim, basta pegar a nossa própria história de vida, a diferença daquilo que nós pensamos hoje e a diferença daquilo que nós pensávamos na época da nossa juventude. Olha como mudou a nossa mentalidade de lá para cá. E por que houve essa mudança? Porque nós amadurecemos. Veio a experiência de vida, veio o maior conhecimento. Então nós mesmos fizemos evoluir a filosofia que nós adotávamos, porque nós tínhamos uma filosofia de vida. Ela não era formal, ela não era constituída através de uma organização escrita, alguma coisa do gênero. Mas nós tínhamos o nosso tipo de vida. Como é que nós vivíamos na época da juventude? Nós éramos impulsivos, irresponsáveis. Aquela era a nossa filosofia. Aí nós amadurecemos um pouco mais, começamos a criar mais responsabilidade, nós mudamos a nossa filosofia.
Hoje, no alto dessas décadas que nós temos de vida, nós temos uma nova filosofia e gradativamente nós vamos mudando. Então a gente vê que uma filosofia de vida, ela é mutável. E ela se torna mais desorganizada, mais desordenada, quanto menor referência nós temos. Então, na época da juventude, quando nós não frequentávamos nenhum tipo de religião, ou não estudávamos nenhum tipo de filosofia, nós vivíamos naquele seja que Deus quiser. A gente usava os nossos próprios valores como referência e lidávamos com as situações que fossem surgindo, nos relacionamentos, no trabalho, nas relações afetivas, dentro da família. Então a gente ia se virando conforme dava, porque nós não tínhamos nada bem estruturado que pudesse servir para nós como referência. Alguns fizeram evangelização, outros fizeram ali evangelização, não só na doutrina espírita, mas a gente pode chamar de evangelização aquilo que acontece na Igreja Católica, aquilo que acontece na Igreja Evangélica, que na verdade é a formação moral e espiritual do jovem, da criança, em cada uma dessas religiões, principalmente aqui no mundo ocidental. Então, começaram então desde o início adotarem essas filosofias. Então, a partir dali elas começaram a conduzir as suas vidas, tendo como referência esses ensinamentos. Hoje nós temos a doutrina que é para nós uma referência. Então nós observamos que toda essa formação intelectual que nós acabamos recebendo através dos estudos, elas são para nós a base daquilo que nós vamos construir em termos de ensinamentos morais. Então o intelecto serve como base para a moralidade. E o que é o cristianismo? O que é o evangelho? Senão uma coletânea de ensinamentos morais. Então a gente vê que Kardec viveu na sua época, voltando àquele raciocínio, Kardec viveu na sua época realizando um determinado tipo de trabalho, porque era seu objetivo, era o propósito principal, fazer com que a doutrina espírita não se desenvolvesse pela fé, mas se desenvolvesse pela razão. Na época atual, nós utilizamos essa base racional exatamente para fortalecermos a nossa fé e para lidarmos com as dificuldades que nós estamos agora. Então, através, fechando esse nosso raciocínio inicial, da leitura desse boletim, a gente vai observando de que forma que o trabalho todo se desenvolveu naquele início. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma volta no tempo, uma viagem no tempo, e é interessante que quando nós fizemos a leitura, toda vez que eu leio esses boletins, para vocês terem uma ideia, eu acabo, é como se eu visse mesas, é como se eu visse pessoas, imaginasse isso naturalmente, imaginasse pessoas, imaginasse mesas, as pessoas sentadas em volta da mesa, os livros que estavam abertos, as pessoas vestidas, caracterizadas com a moda da época do século XIX. Então a gente vai vendo como as coisas eram naquela época e como elas são na atualidade. Então temos essas referências ou essas ilustrações são importantes para desenvolvermos um pouco mais o nosso raciocínio. A Gerina colocou, bom dia. Minha primeira formação foi católica, há mais de 20 anos, procuro estudar a doutrina espírita. Eu também comecei no catolicismo, Então, embora minha mãe ela era um bandista no início, depois ela começou a estudar a doutrina espírita. Hoje ela se considera como espírita pelos estudos, pelos hábitos que ela tem, já não mais pratica aquilo que a religião bandista propunha naquele início. Então a minha formação também, embora ela fosse espírita naquele início, ou o bandista naquele início, eu tive uma formação católica também. Então eu estudei em colégio religioso, fiz primeira comunhão, que eu falei para vocês já com 19 anos, mas eu estudei ali o catecismo, aquela coisa toda. Depois fui para a igreja metodista também, frequentei ali durante 2, 3 anos. Depois comecei a estudar um pouco de esoterismo até chegar na doutrina espírita. Então, na verdade, a gente vai juntando esses aprendizados, essas experiências que a vida vai propondo, para que a gente possa se tornar aquilo que a gente é hoje. Nenhum indivíduo se transforma de uma hora para outra por decreto. Ele tem que vivenciar as experiências.
Então nós temos que vivenciar as experiências nos nossos relacionamentos, vivenciar as experiências profissionais, acadêmicas e também essas experiências religiosas e as experiências espirituais. Porque tem uma diferença entre experiência espiritual e uma experiência religiosa. A religiosa é uma educação. É uma educação que nós recebemos uma instrução. A parte espiritual ela é muito subjetiva, cada um vivencia isso intimamente, né? Então, a partir do momento que nós temos contato com uma filosofia que nos satisfaz naquilo que nós precisamos, daquilo que nós desejamos para a nossa vida, então ela é aquilo que nós encontramos, e cada um tem a sua própria filosofia. Por isso que nós falamos, não existe a religião certa, a religião errada. A religião certa, como a gente lembra do Dalai Lama, é aquela que te faz um homem feliz, um homem de bem. Isso já basta, isso já é o suficiente, né? O Luiz colocou, né, estudei no Colégio Marista Interno, né? Até missa em latim eu ajudei, né? Nunca soube o que o padre dizia, né? Nem o que eu respondia, né? Mas que era legal era, né, Luiz? Pois é, também. Eu também de vez em quando participava das missas lá de vez em quando, todo dia eu participava da missa lá da escola, né? Que a gente chegava um pouco mais cedo, então era muito comum isso. Bom, vamos lá. Aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, então, nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, agora nesse segundo item, que é o Consolador Prometido. Vamos entender um pouquinho disso, porque esse é um tema que ele desperta em nós uma certa curiosidade e, ao mesmo tempo, um certo orgulho. Porque, dependendo da forma como nós nos posicionamos, surge um pouquinho daquela pretensão, acaba de uma forma extrapolando, né, o bom senso, a gente acaba entrando naquela condição de arrogância, de prepotência, de orgulho, de acreditar que a doutrina espírita é o Consolador Prometido porque ela tem o rótulo de ser o Consolador Prometido. Mas então nós vamos tentar entender aqui hoje, através desse nosso estudo, por que nós podemos considerar a doutrina espírita como aquele Consolador que foi prometido anteriormente. Historicamente, a gente lembra que Jesus se encontrava com os apóstolos para realizar os seus trabalhos, e de vez em quando ele fazia aquelas reuniões mais reservadas com esses seus seguidores, né, com esses seus auxiliares. Isso porque havia aquilo que ele conversava com a população, havia aquilo que ele conversava com os governantes e havia aquilo que ele conversava intimamente com os seus apóstolos. Quando ele falava com a população, ele utilizava aquelas parábolas, utilizava aquelas histórias, né, como os espíritos hoje utilizam com a gente, através dos romances, através das mensagens e tudo mais. Então, utilizava aquela linguagem para falar das pessoas da esperança que o mundo espiritual oferece, da esperança que a conduta adequada, a conduta equilibrada que nós temos, pode nos oferecer. Quando ele falava com governantes, com sacerdotes, com filósofos, ele já falava numa linguagem mais profunda, né, numa linguagem mais sofisticada, mais embasada. Exatamente porque o contexto daquela época, a gente lembra bem, é imaginar o Oriente Médio, naquela região da Palestina, há 2000 anos, população analfabeta, população que vivia da agricultura, da pesca, da pecuária, do dia a dia. Raros eram aqueles que tinham um pouco de instrução. Então imaginemos nós, se nós tivéssemos a oportunidade de trabalhar como missionários, nós fôssemos levados para uma região aqui do Brasil, ou em qualquer parte do mundo que fale português, em que nós temos que conversar com as pessoas sobre a doutrina espírita, para quem é analfabeto, para quem nunca estudou. Então, por isso é importante que nós adequemos a nossa linguagem para que ela seja compreendida. De que forma que nós vamos fazer as pessoas entenderem aquilo que nós queremos transmitir? De que forma que nós nos faremos compreendidos em todo o contexto daquilo que a doutrina espírita pode oferecer, falando sobre reencarnação, falando sobre mundo espiritual,
falando sobre vida após a morte. Como é que nós vamos conversar com essas pessoas? Principalmente se elas já tiverem uma base religiosa anterior, como era o caso daquilo que acontecia naquela época. A gente lembra que o Império Romano trazia a sua religião, o judaísmo tinha sua influência. Então pessoas que tinham suas religiões muito mais por tradição do que por convicção, e aí então chega Jesus para falar para eles, olha a dificuldade que aqui era chegar naquela época. Então, os ensinamentos eram muito limitados, eram muito restritos àquela condição, àquela capacidade que eles tinham. Mas quando Jesus conversava com os apóstolos, ainda assim eles também apresentavam suas dificuldades, né, já que eles também faziam parte daquela sociedade, embora tivessem ali espiritualmente uma evolução acima do que a população apresentava, então ele podia conversar de um modo um pouco mais claro. Mas ainda assim, nas próprias passagens do Evangelho, nós temos ali Jesus dizendo para ele que ele tinha muita coisa para dizer, mas que eles ainda não poderiam saber. Mas que no futuro o Consolador prometido seria enviado e tudo mais. Né? Então vamos aqui analisar essa passagem do Evangelho. Diz aqui para nós então, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa passagem se encontra lá no livro de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois o 26. Eu vou pegar rapidamente aqui toda essa passagem, né, porque a gente acaba lendo, aliás, esse é um hábito que nós vemos muito dentro principalmente das igrejas, né, igreja católica, igreja evangélica, o hábito de ler versículos e a partir desses versículos, fazer uma longa interpretação. Então, o que eu gosto, né, como eu sempre faço com vocês, é de ler exatamente em que contexto aquilo foi dito. Então, vamos ler aqui para nós o capítulo 14, até essa passagem toda, para entendermos qual era o diálogo que Jesus estava tendo com os seus apóstolos. Então, o João, que era ali o seu apóstolo, trouxe para nós esse ensinamento. Ele diz assim, então, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, eu e venho para vós, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Aqui depois ele continua, tá. Então esse aqui foi o contexto, né, em que tudo aconteceu naquele diálogo. E Jesus mesmo já dizia, como eu falei para vocês, bom dia pessoal que chegou, como eu comentei com vocês, que Jesus disse que não poderia ter dito tudo naquela época, mas que depois as coisas serão esclarecidas. Então, dessa passagem dá para a gente poder perceber a grande dificuldade que é ter tanto conhecimento e não poder dizer tudo para que não seja desperdiçado tal informação. Porque do contrário, né, a gente traz uma informação, se ela acaba não sendo bem compreendida, ela acaba sendo rejeitada ou sendo mal interpretada. Então, a partir desse versículo, ou desses versículos que nós lemos agora, nós temos aqui então a interpretação de Kardec, né? Pois é, esse depois que é o grande enigma, né, Bagre, que a gente tem que entender. Por isso que a gente pergunta sempre, como é que nós podemos entender esse Consolador? Ou se a doutrina espírita tem esse aspecto consolador, como é que nós podemos entender que de fato ela o é, sem termos aquela pretensão de colocarmos um rótulo, sem entendermos o seu sentido? Então primeiro a gente tem que entender, se ele é um Consolador prometido, como Jesus colocou, que eu enviarei o Consolador, qual é o objetivo desse Consolador? Naturalmente consolar as pessoas. De que forma que virá essa consolação? Através do esclarecimento, através do entendimento. E qual seria esse entendimento? Que informação nova viria para que as pessoas mudassem a sua forma de viver? E aí então que a gente começa a fazer uma análise no contexto histórico da humanidade pós-Jesus, tentando se perguntar qual foi exatamente, quais são as novas informações, as novas ideias que têm essa proposta de transformar a vida das pessoas, diferentemente do que até pouco tempo vinha se difundindo através dos dogmas, através da imposição dessas novas ideias. Então a gente pode colocar, mas o Espiritismo é de fato o Consolador prometido? Se nós encontrarmos uma outra filosofia que traga informações que sejam suficientes para poder amenizar a dor que as pessoas sentem diante das suas provas, diante de suas perdas, diante de suas expiações, então a gente pode encontrar esse Consolador. Então a gente vê na verdade que a partir do momento em que nós expandimos a nossa mente, tendo uma visão muito mais clara da realidade da nossa vida, eu não falo necessariamente do conhecimento do mundo espiritual,
Eu falo de nós entendermos exatamente qual é o propósito da nossa vida. Aí então a gente começa a mudar a nossa conduta. Então esse é o fato importante, é isso que a gente vai analisar. A fraterna colocou, né, penso que aqueles apóstolos com a pouca cultura tiveram muita dificuldade de entender o que Jesus colocou, né? Não entendi. Ou esse distico é por conta do tradutor. Terá Jesus falado de forma mais coloquial? Mas, fraterna, eu sempre falo para vocês uma dificuldade, vamos dizer assim, ou até mesmo uma certa resistência, para estudar ao pé da letra aquilo que vem sendo interpretado na Bíblia. Tá? Porque, como a gente lembra, já estudou sobre isso, quantas traduções, quantas versões diferentes, né? Basta a gente pegar a atualidade, quantas Bíblias diferentes nós temos. Temos Bíblia espírita, quer dizer, uma Bíblia traduzida por espíritas, temos Bíblia traduzida por católicos, Bíblia traduzida por evangélicos, e isso do Brasil e do mundo. Porque você tem aquela Bíblia traduzida por americanos, Bíblia por ingleses, por franceses, por espanhóis, e temos as nossas Bíblias portuguesas. Então, existe uma variedade tão grande de interpretações que, se você for seguir ao pé da letra, você vai acabar entrando em choque, em conflito com outras traduções. E a pergunta é, qual é a tradução verdadeira? Porque aquele argumento é muito clássico, né? Eu estive em Israel e fiz a tradução a partir dos textos originais. Católico já disse isso, evangélico já disse isso, espírita já disse isso. Então, na verdade, o que eu sempre trago para vocês é que nós captemos, né, pela nossa sensibilidade, a essência da mensagem que está sendo transmitida pelos textos bíblicos. E não ficarmos assim presos literalmente naquilo que vem sendo escrito. Né? Pois é, exatamente, Bagre. Esses debates teológicos, quem está com a verdade, qual é o certo, qual é o errado, a gente acaba perdendo a essência do ensinamento, que é o principal. Então imaginemos, por exemplo, Jesus conversando com os apóstolos. Certamente os apóstolos não foram escolhidos ao acaso. Eram espíritos que tinham conhecimento. Então, quando você disse assim, quando a fraterna perguntou se os apóstolos tiveram grandes dificuldades para entender, nós podemos dizer que eles tiveram menos dificuldade do que o povão, vamos dizer assim. Do que a sociedade de um modo geral. Porque eles já tinham previamente esse conhecimento. Porque lembrando sempre que você é um espírito que é encarregado de uma determinada missão, ele traz uma bagagem intelectual e moral apropriada para esse tipo de trabalho. No caso dos apóstolos, eles já tinham conhecimento prévio, só que limitados na sua condição que nós não conhecemos. Como é que nós podemos dizer assim, que o apóstolo ele não era tão inteligente, que ele era meio ignorante, se nós não fazemos ideia de como, nesse caso, nós poderíamos compreender exatamente o grau de conhecimento deles. Mas o que importa é a gente analisar o trabalho que eles fizeram. O resultado do trabalho, que é o ponto principal. E com relação aos textos, a gente deixa para aqueles que gostam de estudar, de pesquisar e tudo mais, mas mesmo assim eles não vão chegar a conclusão nenhuma, porque muito se perdeu de lá para cá. Não li não, Luiz. Não cheguei a ler o Testamento, porque, para ser sincero com vocês, eu não tenho muito interesse em estudar textos bíblicos. É algo que não me dá essa satisfação, exatamente por causa dessas divergências que existem nessas traduções. Então eu prefiro, quando faz a leitura do Evangelho, eu prefiro pegar a essência do ensinamento e fazer uma aplicação naquilo do nosso dia a dia. Estudarmos assim é algo que, infelizmente, é uma coisa que não me atrai. Então, assim, para eu ler um texto, uma tradução do Novo Testamento, por exemplo, eu teria que ter uma motivação muito grande, mas muito grande mesmo. Não é qualquer motivação, não. Eu teria, assim, que realmente uma grande necessidade de ler esse texto para poder me dar o estímulo, para poder, porque fora isso, realmente eu não tenho interesse. Não me desperta, porque é frustrante você ler uma coisa sem ter certeza se aquilo é real ou não, ou se aquilo foi bem traduzido ou não, né? O Bag colocou, como se pode garantir, que o que você acabou de ler no Evangelho é a tradução perfeita? Pois é, o aramaico, o hebraico, o latim,
o próprio árabe, porque nós tivemos textos bíblicos que foram traduzidos para o árabe e depois foram retraduzidos para o aramaico, né, porque muitos textos se perderam. Então foi uma salada de línguas antigas, né. A própria Fraterna lembrou também ali que era uma língua muito pobre naquela época, né, uma linguagem no grego também, uma linguagem muito pobre. Então aquilo que nós utilizamos hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos textos bíblicos que uma tradução de uma Bíblia evangélica, não sei que autor que é, e que ele disse o seguinte, que Moisés dizia que o espiritismo era algo do diabo, sendo que a palavra espiritismo foi criada no século XIX. Então a gente vê assim que ficou Bíblia à moda da casa, cada um faz uma Bíblia de acordo com o seu interesse. Então nessas idas e vindas a gente vê o quanto se perdeu nesse tempo todo, né? Vamos lá então para o nosso texto, pessoal. Aqui no item número 4, então. Bom dia, Andréia. Bom dia, pessoal. Então, o texto número 4. Kardec diz assim: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido, né? Essa passagem que nós temos aqui, aliás, é um detalhe que é importante a gente destacar, é essa expressão Espírito de Verdade. Eu já vi debates calorosos só por causa dessa preposição de, né? Então, por causa disso, nós vimos pessoas criando divergências, se tornando inimigas e tudo mais. Vamos entender. Nos textos bíblicos, nós temos ali a expressão Espírito de Verdade. Aquela parte o capítulo 14 da Bíblia que eu li para vocês agora, ela vem de uma Bíblia evangélica. Uma Bíblia online que eu tenho aqui, que eu consulto quando eu preciso. Então ela fala do Espírito de Verdade. Certo? Então é uma expressão bíblica. Dentro da doutrina espírita, quando Kardec começou a receber as primeiras comunicações, e nós vimos isso lá no livro Obras Póstumas, quando ele começa a relatar as primeiras experiências que ele teve em contato com os espíritos, veio um espírito e disse assim, né? Kardec perguntou, né, mas por que nome podemos chamar? O espírito disse, a verdade. Então, quando nós falamos Espírito Verdade, nós falamos numa versão, vamos dizer assim, espírita. Quando nós falamos Espírito da Verdade, nós falamos numa expressão bíblica, mas os dois têm a mesma representação. O próprio Kardec também fala aqui no texto sobre o Espírito Santo. Nesse Espírito Santo, nessa leitura que nós lemos aqui agora, quer ver? Deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui em cima no texto bíblico, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Essa ideia do Espírito Santo, inicialmente ele vem com a Santíssima Trindade, que faz parte dos dogmas e ensinamentos católicos. Então, e os evangélicos também utilizam. Então, o Espírito Santo seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Jesus, e o Espírito Santo é esse Espírito que une tudo. No nosso caso, através dessa interpretação, esse Espírito Santo, nós poderíamos interpretar como sendo uma coletividade de espíritos que vieram trazer toda essa instrução que hoje nós recebemos. Então, muitas vezes, nós temos aquele medo ou aquela repulsa de utilizar expressões que, embora sejam expressões utilizadas por outras religiões, elas trazem para nós um significado facilmente compreendido. Então, Espírito Verdade, eu gosto de utilizar Espírito Verdade. Ou utilizar o Espírito de Verdade tem o mesmo sentido. O Espírito de Verdade é uma expressão bíblica que fala sobre esse Consolador prometido, e o Espírito Verdade foi o Espírito que se identificou a Kardec, que depois, através de estudos, nós entendemos como sendo o próprio Jesus. Mas nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo algumas traduções que assinam o Espírito de Verdade.
Aí tem pessoas que rabiscam, que rasgam a página porque não concordam. Isso é um radicalismo sem sentido. Né? E esse Espírito Santo é a mesma coisa. É essa coletividade de espíritos que são representados por essa expressão. O Espírito Santo. Tá? O Luiz colocou esse dogma da Trindade, foi criado no segundo concílio de Nicéia da Igreja Católica. Né? Então são estruturas da Igreja. Né? O Brás colocou, né, o credo católico tem 7 tópicos questionáveis. Né? Questionáveis para nós. Para eles tem um sentido, né, Brás? Então por isso que a gente vê, faz parte daquele dogma, né? Continuando aqui para a gente ver. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside o seu estabelecimento. Então, mais uma vez, a gente lembra que esse Espírito verdade, nós entendemos como sendo Jesus. E o próprio Kardec fala sobre isso lá no livro dos médiuns, quando tem uma psicografia, e Kardec diz assim, né, embora o nome seja de grande relevância, nós o preservamos por entender, e começa a fazer aquele esclarecimento dizendo que ele entende como sendo Jesus, mas ele utiliza esse nome com todas as reservas, para não tornar fútil a comunicação de um espírito dessa envergadura. E quando fala que o Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento, fala exatamente de Jesus como sendo coordenador desse projeto de trazer essa nova filosofia aqui para o nosso mundo. Quando se fala o tempo assinalado, que Kardec coloca, que tempo assinalado é esse? Qual era o tempo mais propício para chegar à doutrina espírita? Historicamente a gente já estudou, tivemos ali a Idade das Trevas da Idade Média, que é aquele período até mais ou menos 1300, 1400 depois de Cristo, onde nada se produziu em termos de conhecimento humano, já que a Igreja impôs a sua força limitando qualquer tipo de pensamento filosófico, pensamento científico. A partir dali do final do século XV e começo do século XVI, tivemos a reforma religiosa, o renascimento cultural, o renascimento científico, mas ainda assim a presença da Igreja muito forte combatendo essas novas ideias. E depois nós tivemos, a partir do século XVII para chegar no século, a partir do século XVIII para chegar no século XIX, nós tivemos aquela grande revolução filosófica, que foi exatamente aquele período que nós chamamos de Iluminismo. O Iluminismo, trazendo a luz da razão, foi um momento propício para que uma nova filosofia mais racional pudesse, então, ser apresentada. Se por acaso, por exemplo, Kardec, conforme Leon Denis traz para nós, encarnou como John Hus. Foi um teólogo, foi um religioso da Igreja Católica, que começou a apresentar algumas ideias que contradiziam as bases da Igreja, foi condenado, foi julgado, foi condenado e foi então morto na fogueira pela Inquisição. Então, quer dizer, só de você trazer alguma pequena ideia diferente já causava esse estrago todo. Depois, no século XIX, nós tivemos então a presença da doutrina espírita, agora num outro contexto. Então, qual era exatamente a vinda do Espiritismo nesse momento assinalado? Basta a gente entender em que período a doutrina espírita teria mais liberdade de ser apresentada que não fosse o Iluminismo. Nós teríamos sempre esse desperdício de esforços. Quer dizer, não foi desperdícios, né? Porque mesmo que a gente tenha imaginado assim que indivíduos tenham sido executados, tenham sido perseguidos, era um processo, né, de quebrar barreiras. Essas barreiras foram sendo gradativamente quebradas, sementes foram lançadas para que pudessem germinar no período correto. Então por isso que a gente coloca que o Espiritismo vem no tempo assinalado. Esse tempo assinalado é um tempo pré-determinado, que a gente não entende exatamente quando seria isso. Mas, quando Jesus coloca, meu Pai enviará o Consolador prometido. Então, quer dizer, já foi avisado que viria esse Consolador. O período adequado foi um período em que a doutrina pudesse ser apresentada sem sofrer, né, o bloqueio que anteriormente poderia ter sofrido por causa da força dessa perseguição religiosa. E vem então cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas,
fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. E aí, mais uma vez, por que Jesus falava em parábolas? Para que as pessoas pudessem compreender. Paulo Freire foi um educador aqui do Brasil, e ele tinha um método interessante, que ele falava assim, que é muito mais proveitoso quando você apresenta uma proposta educacional numa escola, quando você traz elementos da realidade daquele grupo. Por exemplo, se por acaso você vai apresentar um currículo de estudos, né, uma proposta de estudos para uma escola rural, naturalmente é muito mais interessante quando você apresenta elementos do ambiente rural. Então, na matemática, falar sobre agricultura, sobre campos, você vai falar sobre geometria, falar sobre medidas de campos e coisa e tal, falar sobre ciência, biologia, falar sobre aquela realidade. Se você por acaso vai falar para pessoas de um centro urbano, você vai usar elementos daquela realidade para que possa fazer com que a criança não apenas aprenda aquilo que foi ensinado, mas para que ela leve aquilo para a sua própria realidade. Então, essa proposta dele era muito interessante. E Jesus foi muito didático nesse sentido, usando a mesma coisa. Porque quando ele falava de parábolas, quais eram os símbolos que eram utilizados nessas parábolas? Era o pescador de homens, porque havia pescadores, o pastor, porque havia ali os pastores de ovelhas, tomai do pão, porque o pão era o alimento principal daquela região. Que mais que nós tínhamos ali? Me ajudem aí, quais são os elementos da realidade daquela época? Lobo em pele de cordeiro, porque os lobos atacavam os rebanhos daquela época. A figueira que secou. Então nós vemos assim que todas as parábolas trazem esses ensinamentos dentro daquela realidade, dentro daquele contexto daquelas pessoas. Não tinha sentido você falar de um assunto, de temas de grande elevação filosófica para pessoas que eram analfabetas, para pessoas que tinham uma vida muito simples. Então ele utilizava exatamente, né, aquilo que Paulo Freire trouxe como sendo uma proposta educacional para falar de uma realidade, para falar de trazer ensinamentos dentro de uma determinada realidade, plantar e colher, coisa que nós utilizamos até hoje, né, são expressões que nós utilizamos até hoje. Mas naquela época ela tinha um real sentido para fazer com que as pessoas pensassem naquilo, para fazer com que as pessoas entendessem, para que elas pudessem olhar à sua volta e ver exemplificado aquilo que fazia parte de uma realidade. Continuando, vamos lá. Cadê aqui? Onde está? O joio do trigo, a mesma coisa. Se vocês vão colocando aí que vocês vão percebendo de que forma que isso acontece. O trigo como sendo um grão de extrema importância para tirar a farinha, para fazer o pão. Né? Então, né, fazer, por exemplo, a comunhão com o pão e o vinho e coisa e tal. Né? Deixa eu ver aqui. O Espiritismo vem no tempo assinalado, cumprida a promessa do Cristo. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Até mesmo os apóstolos perguntaram, né, mas mestre, por que falais em parábolas? E aí ele lembra, né, porque muitas coisas, poderia dizer muitas coisas, mas ainda não podeis compreender, mas no futuro vão compreender e tal, aquela passagem. Eu vou depois achar ela direitinho, ou se vocês acharem depois, postem para mim aqui, por favor. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras, sem alegorias. E aí a gente lembra exatamente da mensagem do Espírito Verdade na introdução do Evangelho, aqui que nós lemos. Quando ele diz assim, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então o Espiritismo não fala mais em parábolas, quer dizer, não deveria. Mas a gente já entra também numa outra passagem, falando, por exemplo, daquilo que nós já conversamos, que o Dr. Bezerra de Menezes dizia, que pelo fato de nós não nos desenvolvermos intelectualmente, principalmente aqui no país onde a gente vive, foi a necessidade, os espíritos mudaram sua estratégia e começaram a romancear
esses ensinamentos. E eis então que o Espiritismo começou a se difundir através de livros, de romances, através de novelas, através de filmes. A filosofia pura, da forma como ela foi apresentada, ela acabou não dando. Então a gente pode perceber uma certa frustração na difusão do Espiritismo, na forma como ele foi lançado originalmente. Onde nós tínhamos filósofos, cientistas, pensadores do iluminismo, e de repente ele vem para o Brasil encontrando pessoas simples, pessoas com uma educação precária, que não podiam acompanhar esse grau de raciocínio. Então o que aconteceu? Houve um certo retrocesso nessa mudança de ambiente da Europa, da França, aqui para o Brasil? Não tenhamos dúvida disso. Mas, na verdade, foi um resgate. Houve uma mudança de estratégia para poder resgatar o Espiritismo para que ele continuasse se difundindo. E ele está fazendo bem o seu papel. Só que agora muito mais no aspecto evangélico do que no aspecto filosófico-científico. Exatamente porque o Brasil tem essa característica de ser um país com uma forte base religiosa, base espiritual. Né? O Luiz perguntou aqui por que o Espiritismo não frutificou na França. A gente já conversou sobre isso aqui, Luiz, em outras oportunidades. E a gente, mais uma vez, eu sempre falo para vocês, né, nós não podemos ignorar a história quando se estuda a doutrina espírita. Então a gente lembra que, por exemplo, na França, naquela época, século XIX, havia ali muitos conflitos, tanto internos como entre nações, como conflitos internacionais. Então eram guerras, a gente tinha ali, por exemplo, a França em conflito com a Itália, depois com a Alemanha, com não sei quem, todo mundo brigando com todo mundo. Aí então, Kardec, que era o responsável pela difusão da doutrina espírita, desencarna em 1869. Aliás, 3 de outubro agora, amanhã, né, seria ali o aniversário, né, da desencarnação de Kardec. Então, se eu não me engano, tá? Depois a gente confere. E aí então, Kardec desencarnou, a gente percebe que como ele era ali a locomotiva da doutrina espírita, acabou diminuindo um pouco do impulso dessa divulgação. Leon Denis tentou dar continuidade nesse trabalho, mas aí nós percebemos a França entrando em 2 conflitos de extrema gravidade. A Primeira Guerra Mundial em 1914, durou 4 anos, e depois em 1939, começando também, né, com a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece durante uma guerra? A cultura se dissipa, se dissolve, as religiões se enfraquecem, as estruturas produtivas se fortalecem, as famílias se destroem, se dissolvem. Então, durante uma guerra, e a França estava no meio disso tudo, a coisa aconteceu, o palco da Primeira Guerra Mundial foi exatamente naquela região. Então, como é que as pessoas poderiam continuar falando sobre espiritismo, fundando o centro espírita, com bombas caindo sobre suas cabeças? Então, diante de uma situação como essa, é natural que ela vá então perdendo a sua relevância diante daquela realidade. Então, quando o Espiritismo começou a vir para o Brasil, o primeiro centro espírita aqui no Brasil foi fundado, se eu não me engano, em 1868, que foi em Salvador. Então, começou a vir para o Brasil através dos médicos que iam, ou dos jovens que iam estudar medicina na França. Na Europa, começavam a estudar homeopatia falava de energia falava de magnetismo falava de espiritismo. Então, muitos médicos que vieram de lá trouxeram livros de medicina e também livros de magnetismo e também livros de espiritismo. E aí começou a se difundir aqui no Brasil e começou a diminuir a sua importância lá na França. Né, eu comentei com vocês essa história. Um amigo, em julho, agora, ele fez uma viagem para a França, de turismo, ele passou 2 semanas por lá, e aí então ele foi numa livraria e ele quis comprar um livro dos Espíritos em francês. Aí ele chegou e falou assim, eu queria o livro de Allan Kardec. O pessoal, quem? Não, Allan Kardec, Espiritismo. Pessoal, peraí. Foi lá no fundo, numa prateleira, e pegou um livrinho em francês, o Livro dos Espíritos. E aí depois que tudo isso acabou, o que aconteceu? A doutrina espírita, que começava a se difundir naquele período, e perdeu a sua força por causa desses conflitos, por causa da perda de suas lideranças,
Liderança no sentido daqueles que eram os divulgadores, né? Acabou perdendo a força. Quem era exatamente a instituição religiosa que poderia acolher o sofrimento do povo francês? A Igreja Católica. Então ela voltou a assumir a grande importância que ela tinha, enquanto o Espiritismo acabou definhando. Em 2004 nós tivemos um congresso, o 4º Congresso Mundial, que foi em Paris, foi transmitido aqui pelo Paul Talk. Tivemos uma sala própria para essa transmissão, foi uma semana de transmissões aqui muito interessantes. Nós víamos que os palestrantes eram em sua maioria brasileiros, alguns espanhóis, franceses, o público 70% a 80% de brasileiros, ou brasileiros que moravam na Europa, naquela região próxima, ou que foram daqui para lá. Então a gente vê que o Brasil acabou se tornando o berço do Espiritismo, porque ele herdou, diante dessas circunstâncias, o compromisso de difundir. Mas aí a gente começa a perceber também que mudou então o foco. Se era aquele foco filosófico, científico, mudou para esse foco religioso devido ao contexto social, cultural e intelectual do Brasil. Então essa é a interpretação que a gente faz dessas mudanças. Claro que vocês não vão dizer que não, isso é definitivo. Não é uma interpretação que a gente está fazendo diante da realidade. É essa capacidade que a gente tem de começar a analisar. Vamos analisar o passo a passo, cada etapa, cada situação, cada elemento, e a gente vai chegando nessas conclusões. Pode ser que eu esteja errado? Não tenham dúvida disso. Mas, a princípio, o que a gente pode entender dessa transformação foi exatamente essa realidade. Tá? Deixa eu ler para vocês aqui rapidinho, pessoal, a parte que falta, para a gente poder ver aqui. O que é lamentável, uma perda significativa, né? Mas o Brasil acabou ganhando muito com isso pela importância que ele teve. Depois nós tivemos a presença de Chico Xavier, né, que o Bagre lembrou um pouco mais acima ali. Né? Chico Xavier, que teve um papel fundamental na difusão do Espiritismo. E ele utilizou exatamente, os romances vieram, através do Chico Xavier, como essa estratégia dos espíritos para fazer com que nós, diante desse quadro social, intelectual e cultural, começássemos a entender o Espiritismo. Então os romances vieram como atrativo. Agora, depois de certo tempo, começamos então a perceber que Kardec começa a ganhar mais importância. Já não mais os livros romanceados, mas agora os livros de estudos filosóficos. E continua para nós aqui. O Espiritismo então levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então aqui, por que o Espiritismo começa então a ter o aspecto de consolador prometido? Para poder diminuir a dor pela compreensão, pela resignação, pela esperança. Não é simplesmente assim, sofra porque Deus escolheu você para sofrer porque você é um pecador. Isso fez com que muitas pessoas se afastassem, não entendendo assim, mas por que eu fui escolhido para sofrer? Por que a minha mãe teve que desencarnar? Por que o meu filho teve que desencarnar? Desencarnar não, morreu, né, que é o termo popular, né? Por que o meu filho morreu? Por que Deus fez isso comigo? Aí depois chega alguém e fala assim, calma, Deus sabe o que faz, confia. Muitas pessoas não confiam. Então, na verdade, você precisa entender por que tudo isso. Por que tal pessoa morreu? Na verdade, ela não morreu porque a morte não existe. Ela desencarnou porque ela é um espírito imortal, porque ela tinha um tempo previsto de existência aqui no mundo físico, mas que no futuro vai haver um reencontro, que há a possibilidade de comunicação com essa pessoa para poder aliviar esse sofrimento. Olha a diferença do que é dizer é assim porque Deus quer, ou é assim porque existe uma lei que rege a nossa existência. E continua. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Aqui é exatamente o que a gente estuda aqui no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, vamos entender.
Que aflição é essa? Por que eu tenho que ser feliz sofrendo? Na verdade, esse sofrimento é o resultado de um expurgo. Esse expurgo significa você eliminar tudo aquilo que existe de negativo em você através dessa dor, para que depois você possa se purificar. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Para que ele possa, então, naturalmente, compreender esse sofrimento e achar justo, é importante que ele entenda a origem de tudo. E não existe nenhuma filosofia, até hoje apresentada para nós, que desvende o mundo espiritual da forma como o Espiritismo desvendou. Você entender que você é espírito imortal, causa e efeito, reencarnação, tudo isso traz para nós elementos lógicos que justificam então o sofrimento. Não só justificam, mas explicam também. Sem essa ideia da reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade e tudo mais, a pergunta é, por que eu tenho que sofrer então? Sofrer porque eu quero sofrer? Sofrer porque eu fui escolhido para sofrer? E continua. Mais um caso, né, Luiz, que a gente viu. O filme Causa e Efeito é um filme, uma história romanceada, trazendo exemplos, né, de um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E continua. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, é a consolação pela fé e pela esperança. A doutrina espírita é vista hoje como mais uma religião que veio como concorrente das religiões já estabelecidas. Daí então as pessoas não compreendem o seu real sentido. Então dizer, por exemplo, assim, vamos entender sobre reencarnação. A reencarnação é um princípio aceito por grande maioria das pessoas. Não que elas estudem, não que elas vivenciem isso, mas elas aceitam essa ideia. Tanto é assim que as pessoas brincam naturalmente, né? Olha, que espero encontrar você na próxima vida. Ah, você veio atormentar minha vida porque eu fiz alguma coisa na vida passada. A gente vê isso nos filmes, nas novelas, nas brincadeiras. Então a gente vê que é uma ideia que, embora ela não esteja concretizada na mente das pessoas, ela é algo que é aceitável. Mas ela se tornará mais aceitável se ela for desenvolvida de modo racional, para que as pessoas entendam que isso não é uma fantasia, que isso é uma realidade. Então, desses princípios todos que vão sendo lançados, que eu continuo vivo, que eu posso me comunicar e tudo mais, hoje nós temos vários recursos ou vários canais da mídia que nos ajudam nessa divulgação, para facilitar o entendimento das pessoas, para entenderem que a vida delas não se restringe ao mundo material, ao mundo físico, mas que o mundo físico é uma etapa, faz parte desse processo evolutivo, dentro de uma realidade muito maior daquilo do que ela vê. Mas que para que a gente possa ensinar tudo isso, para que a gente possa aprender tudo isso, há a necessidade de que nós alimentemos a nossa razão. Porque do contrário nós vamos ficar restritos à fantasia. Eu não devo acreditar apenas na fé. Eu devo ter contato com esse material. Nós estudamos psicografias, nós estudamos material que nos fala sobre a realidade do mundo espiritual.
Então, quando nós falamos sobre vida no mundo espiritual, a primeira coisa que nós pensamos são nas quantidades, são nas tantas e tantas psicografias que nós estudamos. Então, falar que um espírito continua vivo, para nós que estudamos esses textos, já não é mais dúvida. Eu posso perguntar, mas será que o jeito que ele falou que ele vive é verdadeiro? Será que aquilo é verdadeiro também, coisa e tal? A gente pode até questionar a condição do espírito. Mas que ele continua vivo, isso para nós já não é mais dúvida nenhuma. Então, somente através desses estudos, alimentando a nossa razão, é que a gente vai ter essa compreensão. Do contrário, ficaremos restritos apenas na fé. E a fé, a gente lembra que ela é muito volátil, né? Ela vai variando de acordo com os estímulos que a gente vai recebendo. Bom, eu até separei aqui um outro texto, que não vai dar tempo da gente ler hoje. É chamado aqui O Espiritismo Consolador Prometido. É um texto de José Carlos Leal. Ele é um escritor do Rio de Janeiro, escreveu inclusive um livro interessante chamado As Três Revelações. Ele fala sobre a primeira revelação, que foi Moisés, a segunda revelação, que foi Jesus, e a terceira revelação, que foi Kardec. E ele escreve exatamente sobre isso, trazendo maior argumentação, né, sobre esse texto. Então eu vou colar aqui para vocês, fica como lição de casa, e depois eu posto também lá no nosso grupo no Facebook, tá? Então copiem aqui, depois naturalmente vocês leem, depois que a gente concluir aqui o nosso trabalho. Peraí que apareceu essa cara que não era para aparecer. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo essa carinha aí, tá meio estranha. Deixa eu fazer uma coisa rápida aqui. Só um instantinho. Se vocês clicarem, vocês não vão conseguir. Aqui. Deixa eu só fazer aqui um encurtamento dessa. Espera só um instantinho, paciência. Vou encurtar esse endereço aqui, fica mais fácil para vocês pegarem depois. Prontinho. Deu certo? Mas pega aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse endereço curtinho fica mais fácil. Depois eu vou colocar vou postar esse link lá no nosso grupo. Depois vocês fazem a leitura. Tá? Mais argumentação, mais interessante para a gente poder estudar. Beleza? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui no item número 4. O próximo que vai ser estudado será as instruções dos espíritos. E nessas instruções nós falaremos sobre o advento do Espírito da Verdade, né? Ou a chegada do Espírito Verdade para nós. E aqui tem algumas psicografias assinadas pelo próprio Espírito Verdade, falando sobre a importância daquilo que ele vem realizar. Tá? Mas antes, naturalmente,